Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos da coletiva de imprensa do dia 20 de maio. Vamos abordar inicialmente leitos de UTI para a Covid, cujo número de habilitação sobe para 6.142. Lembrando mais uma vez que são leitos exclusivos para o atendimento a pacientes com a doença. Como já abordado anteriormente, esses leitos estão sendo contemplados, após a habilitação atendendo requisitos técnicos, eles estão sendo contemplados com R$ 1.600 de diária por dia, independente de ocupação. E esse recurso está sendo repassado a estados e municípios na cota integral dos 30 dias e está sendo pago de maneira adiantada para 90 dias. Então, portarias, na semana que nos encontramos, habilitaram mais 2.352 leitos de UTI, sendo 2.242 para adultos e 110 de UTI pediátrica. Todos voltados exclusivamente para pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus. Então, conforme abordado, os leitos recebem o dobro do valor normal, que antes do advento da Covid era de R$ 800 por dia, por leito ocupado. E agora, como eu coloquei, R$ 1.600 por dia, durante os 30 dias do mês, independente de estar ocupado ou não, sendo pago de maneira adiantada por 3 meses. Então, já foram pagos à vista 334,6 milhões em uma parcela única. Contemplados nessa semana, temos estados de Alagoas, 10, Bahia, 46, Ceará, 212, Maranhão, 128, Mato Grosso do Sul, 77, Mato Grosso, 263, Pará, 304, Pernambuco, 84, Piauí, 32, Rio de Janeiro, 5, Rio Grande do Norte, 251, Rio Grande do Sul, 280 e São Paulo, 660. Cabe ressaltar que, para a habilitação desses leitos, o protocolo também foi simplificado com vistas a desburocratizar e atender o mais curto prazo estados e municípios. Temos um total de 6.142 leitos de UTI habilitados até o momento. Investimento do governo em infraestrutura. Desde o início, esse total sendo 225 de UTI pediátrica. Investidos 882,3 milhões referente ao custeio dos leitos para os próximos 3 meses, a partir do momento da habilitação. Em menos de uma semana, tivemos um aumento de 61,2% de leitos de UTI habilitados. É o trabalho das equipes da Secretaria de Atenção Especializada, que está fazendo essa auditoria e habilitando os leitos conforme a solicitação dos gestores estaduais e municipais. Os secretários de saúde demandam ao Ministério e, em atendendo determinados requisitos, essa solicitação é atendida. Então, nós temos detalhamento, não vou abordar por estado, mas nós temos todos os leitos que foram habilitados, será disponibilizado à imprensa por unidades da Federação e Distrito Federal e o valor total de pouco mais de 800 milhões de reais. Com relação à governança do trabalho das equipes do Ministério da Saúde, está ocorrendo como sempre ocorreu e nós temos o advento do Centro de Operações de Emergência da Covid-19. Então, o COI recebe informações e demandas externas e internas, seja de parlamentares, seja de integrantes do Executivo, secretários de saúde, informações também da comunidade científica e demandadas pelas próprias secretarias do Ministério. A Secretaria Executiva, ela trabalha essa solicitação e demanda as secretarias finalísticas, que são de Ciência e Tecnologia, de Atenção Especializada, de Atenção Primária em Saúde,
de saúde indígena, de vigilância em saúde e de gestão do trabalho e educação em saúde. Particularmente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela formula evidências científicas baseadas em pesquisas. Prosseguindo no processo desse fluxo, a Secretaria Executiva, ela faz a organização das ações, distribuição de tarefas junto ao COI para as demais secretarias. E as secretarias finalísticas que foram anunciadas, elas vão realizar as ações das diferentes especialidades no âmbito do Ministério, incluindo repasses financeiros aos municípios e estados. Então, dessa forma, são levantadas necessidades para aquisição de insumos, medicamentos, necessidade de se estabelecer alguma orientação técnica, alguma nota técnica que é produzida pela Secretaria de acordo com a sua especialidade e é divulgada para estados e municípios, inclusive para os hospitais da rede privada. Todas essas ações são acompanhadas em todas as etapas pela Consultoria Jurídica da União do Ministério da Saúde, para verificar o aspecto legal dos procedimentos. Então, a elaboração do conhecimento, a elaboração de uma nova nota técnica, o processo de aquisição de insumos para atender estados e municípios, de habilitação de leitos, de descentralização de recursos para estados e municípios, de distribuição de respiradores, ele passa por esse ciclo. Para tomar decisão, para mostrar de uma maneira de um fluxograma, para ficar mais fácil o entendimento, nós colocamos ali que o COI, na parte superior à esquerda, ele recebe informações e demandas externas e internas. De qualquer maneira, passa pelo secretário executivo para o processamento e a demanda às secretarias finalísticas e à SCTI, passando por demandas de informações qualificadas para orientar políticas públicas, materiais do Ministério de Saúde, repasses financeiros, ofertas educacionais para capacitação de força de trabalho do SUS, demandas de informações qualificadas para orientar aquisições e distribuições de insumos, equipamentos, recursos humanos e estruturas. Então, é feito um estudo, por exemplo, para se dimensionar o que vai ser mandado em reforço para municípios ampliarem o horário de trabalho em uma unidade básica de saúde, por exemplo, como tem acontecido com vários municípios. Eu coloquei aqui em uma oportunidade anterior que tem havido uma adesão um pouco baixa de municípios. Eu concito municípios a aumentarem o interesse e aderirem nesse processo, aumentando o horário de atendimento das unidades básicas de saúde de 40 até 60 ou até 75 horas por semana. Volta, por favor. O acompanhamento pela Conjur, como foi colocado, e a entrega de produtos com evidências científicas para orientar a tomada da decisão. A organização das ações e a distribuição de tarefas junto ao Centro de Operações de Emergência para as demais secretarias e ações das diferentes secretarias, incluindo repasses financeiros. E o ciclo se realimenta com novas demandas para o COI, onde é reavaliada a situação e o processo ele é contínuo, sendo retroalimentado ou alimentado por demandas internas e externas. Nós vamos partir agora, talvez, para o assunto que está despertando o interesse de muitos, que são as orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19. Então, conforme o fluxograma anteriormente apresentado, cabe destacar que houve a participação de vários técnicos do Ministério, que é um trabalho que vem sendo feito já há um bom tempo, que está sendo consolidado, pactuado com conselhos, com CONAS, com CONASEMES. Ele tem uma larga fonte de referências, são 76, né, doutora? Se eu não me engano, 76 fontes de referência, e um trabalho que foi acordado, houve de maneira consensual por todas as secretarias, cujos secretários assinam essa nota técnica que vai ser divulgada no dia de hoje. Passo para a secretária Mayra.
Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para que a gente possa apresentar a nota informativa do Ministério da Saúde, que justifica a orientação para prescrição e uso precoce, prescrição por parte dos profissionais médicos e direito ao uso precoce de todos os brasileiros das medicações cloroquina, hidroxicloroquina associada à azitromicina. Como o secretário Elcio já falou anteriormente, a motivação da confecção dessa nota informativa dirigida à classe médica, ela vem da necessidade de uma resposta à população. Já temos mais de 18 mil mortes no Brasil, já temos mais de 327 mil mortes no mundo, e há um clamor da sociedade que chega ao Ministério da Saúde através de sociedades médicas, representações populares e dos seus parlamentares, pedindo ao Ministério da Saúde uma manifestação formal, uma vez que no Brasil, para brasileiros de uma determinada classe social, há o direito da prescrição médica desses medicamentos e para uma camada menos desfavorecida economicamente, há a limitação do acesso a essas medicações. O que nós queremos, senhores, é hoje tornar o princípio da equidade defendido e garantido pelo SUS como uma realidade para todos os brasileiros. Eu vou ler as considerações que foram feitas para a confecção dessa nota de comunicação e depois nós vamos apresentar a construção desse modelo de orientação que foi construído a partir de sinais e sintomas que devem ser usados pelos profissionais para classificar os doentes. E, em seguida, o que nós vamos apresentar para os senhores é uma revisão de toda a literatura e protocolos disponíveis no Brasil e no mundo que estão referendados nas referências que são encontradas na nota e que garantem uma uniformidade das doses de prescrição. O que, mais uma vez, é importante que se diga é que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina, e o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. Então, a gente vai proceder às considerações. Então, a princípio, considerando que cabe ao Ministério da Saúde acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais nos termos da Constituição Federal e da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, considerando que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19, considerando que a manutenção do acompanhamento da comunidade científica dos resultados de estudos com medicamentos é de extrema relevância para atualizar periodicamente as orientações para tratamento da Covid-19, que existem muitos medicamentos em teste, com muitos resultados sendo divulgados diariamente, e vários desses medicamentos têm sido promissores em testes de laboratório e por observação clínica, mesmo com muitos ensaios clínicos ainda em análise, considerando que alguns estados, municípios e hospitais da rede privada já estabeleceram protocolos próprios de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associada à azitromicina para tratamento da Covid, considerando a necessidade de uniformização da informação para os profissionais da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a existência de diversos estudos sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid, considerando a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no uso do Sistema Único de Saúde,
e que não existe, até o momento, outro tratamento eficaz disponível para a Covid-19. E aqui eu faço uma ressalva: o Ministério da Saúde já adotou em protocolos anteriores, e nós estamos falando hoje de uma orientação e não de um protocolo, a indicação da cloroquina para tratamento do Zika vírus e da chikungunya, em momento recente, onde os senhores assistiram outras epidemias no país, inclusive com recomendação expressa de que a cloroquina pudesse ser usada por gestantes para proteção fetal. Então, a gente já tem disponibilizado, além dos tratamentos para as doenças infecciosas como a malária, para os grupos de doenças reumatológicas, a prescrição para outros vírus em situação muito recente do país, a quais todos os senhores devem lembrar. Considerando ainda a necessidade de orientar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no Sistema Único de Saúde pelos profissionais médicos, e aí a gente faz a ressalva, a prescrição aos médicos ela já foi liberada pelo conselho que regula o ato médico. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é respeitar o direito que os profissionais médicos têm de prescrever para os seus pacientes, o que já acontece nos serviços privados desse país, causando enorme desigualdade entre ricos e pobres, favorecidos e desfavorecidos. Considerando ainda a necessidade de orientar o uso de fármacos no tratamento precoce da Covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde pelos médicos, inclusive esclarecendo complicações, efeitos colaterais. Considerando a necessidade de reforçar que a autoprescrição dos medicamentos aqui orientados pode resultar em prejuízos à saúde, e ou redução da oferta para pessoas com indicação precisa para o seu uso. De novo, fazemos uma ressalva: o que o Ministério da Saúde está orientando não é a autoprescrição desses medicamentos, é o direito para que todos os brasileiros possam ter acesso a essa medicação a partir da avaliação médica presencial nas unidades de saúde, e que é prescrição médica já regulada pelo seu conselho, a dispensação da receita médica desses medicamentos para que os brasileiros possam recebê-los, seja através das farmácias do SUS, seja através da compra nas farmácias disponíveis, dispostas em todo o território nacional. Nós não estamos recomendando que nenhum brasileiro faça uso de autoprescrição. Considerando ainda a necessidade de avaliação dos pacientes através de anamnese, exame físico e exames complementares nos equipamentos de saúde do Sistema Único de Saúde, considerando que a prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico e que o tratamento do paciente portador da Covid-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente, que deve ser a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento. Considerando que o Conselho Federal de Medicina recentemente propôs a consideração da prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina pelos médicos em condições excepcionais, mediante o livre consentimento esclarecido do paciente para o tratamento da Covid. Isso consta do processo consulta do Conselho Federal de Medicina 8/2020, que os senhores vão encontrar também nas referências dessa nota. O Ministério da Saúde, então, com o objetivo de ampliar o acesso dos pacientes ao tratamento medicamentoso no âmbito do SUS, publica as seguintes orientações para o tratamento medicamentoso precoce dos pacientes com Covid. O que nós apresentamos agora para os senhores é uma classificação que foi feita dentro do COI pelos técnicos do Ministério da Saúde, consultando diversas orientações internacionais de trabalhos, de serviços que já disponibilizam a droga, entrando em contato com toda a comunidade brasileira de cientistas, de prescritores clínicos, direção de hospitais, de redes de saúde que já têm também a prescrição disponibilizada para os seus pacientes, e utilizando os próprios documentos já existentes hoje nos boletins do Ministério da Saúde, criados pelas suas secretarias de atenção primária, de atenção especializada, que já definiram os sinais e os sintomas da doença. Nós dividimos esses sinais e sintomas
sintomas em grupos, sintomas leves, moderados e graves, para que a gente possa facilitar o diagnóstico clínico. E o que a gente hoje pode dizer é que nós não retardaremos o início da possibilidade dos brasileiros terem acesso a esses medicamentos, enquanto se aguarda o resultado dos exames que devem ser feitos. Nós não vamos retardar a espera dos brasileiros enquanto nós assistimos novos óbitos todos os dias, mas não estamos dizendo que esses brasileiros não deverão procurar os serviços médicos, que nós estimulamos a autoprescrição e que não serão orientados e realizados os exames laboratoriais necessários, os exames radiológicos necessários. Inclusive, nos anexos dessa nota, os senhores encontrarão a orientação para a realização de exame eletrocardiográfico, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que deverá ser feito no início da dispensação do tratamento, ou seja, no primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. E para que a gente possa oferecer mais segurança aos pacientes que poderão utilizar essas medicações, nós firmamos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que apoia integralmente essa decisão de orientação do Ministério da Saúde e que está disponibilizando, a partir desta data, um serviço de telemedicina para eletrocardiograma, que estará disponível em todo o território nacional para auxiliar, para orientar os médicos brasileiros e conduzir a interpretação desses eletros naqueles locais do Brasil onde nós não conseguirmos ou não tivermos os profissionais habilitados para o entendimento da leitura do eletrocardiograma. Então, nós estamos oferecendo uma possibilidade de orientação com a segurança do segmento de uma das possíveis complicações, que é o alargamento do intervalo QT, em pacientes até que estão em subgrupos que já tenham predisposição genética ou desenvolvida para alargamento do intervalo QT. Passada a classificação dos sinais e sintomas, nós fizemos uma orientação simples e didática que dividiu as fases de sinais e sintomas que vão do 1º ao 5º dia, do início destes, do 6º ao 14 dias e do 6º ao 14º dia, após o 14º dia. E aí vem a orientação com doses que são as doses em um grande número de consensos de trabalhos já publicados e de serviços brasileiros e até serviços de outros centros fora do Brasil que já usam essas medicações. Tivemos o cuidado de colocar para a orientação dos médicos apresentações diferentes das duas substâncias químicas, a hidroxicloroquina e o difosfato de cloroquina, e colocar as apresentações hoje disponíveis dentro dos laboratórios do Sistema Único de Saúde, seja os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, sejam os laboratórios militares que produzem a substância. Tivemos um outro cuidado quando nós falamos em acesso, garantia de direitos a todos os brasileiros, que foi estabelecer se nós tínhamos dentro dos estoques do Ministério da Saúde dos estados essas medicações em quantitativo suficiente para que nós pudéssemos orientar suas prescrições. Então, estamos fazendo uma orientação responsável, intensificando a produção da substância nos laboratórios que trabalham com o Ministério da Saúde, fazendo contatos internacionais para que a gente possa trazer para o Brasil o princípio ativo da hidroxicloroquina, hoje em falta em todo o mundo, e estamos, a partir de agora, também trabalhando para que o estoque da azitromicina, que é a substância que deve ser usada em associação, também possa ser garantida nos estados e municípios. Então, essas são as doses, a gente vai evitar ler para não ser extenso. Colocamos também em cada uma das fases as orientações que devem ser seguidas pelos profissionais, como sugestão do Ministério da Saúde, como o uso, quando necessário, de anticoagulação, corticoides, a sugestão de internação ou não, dependendo da classificação dos sinais e sintomas e a classificação do paciente, consequentemente, como portador de sintomas e sinais leves, moderados e graves. E, por fim,
colocamos todas as notas explicativas no que diz respeito ao que consta em toda a nota de orientação, com todas as orientações para os profissionais médicos sobre a necessidade de conhecimento de interações medicamentosas, sobre a necessidade dos exames que nós consideramos importantes para essa orientação e todas as referências que são importantes para que a população brasileira tenha segurança da responsabilidade do Ministério da Saúde nessa orientação que hoje nós disponibilizamos. Estaremos agora disponíveis para as perguntas que forem necessárias e esperamos que com essa garantia de acesso, com respeito ao princípio da equidade, aqui manifestado através da oportunidade de que todos os brasileiros possam receber dos seus médicos, nas unidades de saúde, essa medicação, nós possamos cumprir com as nossas garantias constitucionais e que possamos dizer aos brasileiros que estamos cuidadosos, atentos e fazendo o nosso papel para que todos os esforços no Brasil aconteçam para a redução das mortes, redução do sofrimento das famílias e garantia de acesso oportuno e precoce ao único tratamento que nós temos hoje para essa doença. Muito obrigada. Só lembrando que, como parte de resposta a uma das perguntas, essa é a quantidade de fosfato de cloroquina fabricado no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército e no Laboratório Farmanguinhos, que já estão distribuídos e disponibilizados nas regiões do Brasil, totalizando 2.932.000 unidades. Eu faço uma ressalva ao comentário do secretário Elcio, que nós tivemos o cuidado também, dentro das nossas responsabilidades, de provisionar a dispensação, o uso e os estoques da cloroquina para todos aqueles pacientes no país que usam a medicação para tratamento de doenças como a malária. Então, mais uma responsabilidade nossa cumprida, deixando reservado para que não haja no país o desabastecimento e a garantia do tratamento desses pacientes que já usam a medicação com outra finalidade que não a Covid. Cabe ressaltar que, junto com essas orientações, elas possuem um anexo, que é o anexo de orientação ao paciente e de aceitação, que será assinado pelo paciente e pelo médico, onde ele vai consentir que seja tratado com esse medicamento e que tomará ciência de possíveis aspectos que o seu organismo vai... sintomas decorrentes do uso do medicamento, para que ele autorize. Então, o médico não é obrigado a usar esse medicamento, ele vai fazer a avaliação do paciente e o paciente também não é obrigado a aceitar o tratamento. Nós estamos oportunizando ao médico e ao paciente esse tipo de tratamento. Seguindo aqui a organização desta coletiva de imprensa, nós temos perguntas enviadas de forma online para o Ministério da Saúde e outras que serão feitas aqui de forma presencial. Nós vamos fazer 5 primeiras perguntas enviadas no grupo de jornalistas e depois abrimos para 2 presenciais e assim sucessivamente. Também respeitando a ordem das apresentações, a primeira pergunta que eu faço aqui é a Carolina Moreno, TV Globo. Ela pergunta qual tem sido a média de intervalo para o Ministério da Saúde habilitar no SUS os leitos para a Covid-19 ativados e encaminhados pelos governos estaduais. Enquanto isso, quem banca aquele leito é o governo estadual. Por que o leito de Covid-19 estão sendo habilitados no CNES na categoria não SUS? Qual a diferença entre a classificação SUS e não SUS? E como podemos comparar o histórico de leitos no setor público antes e depois da epidemia? Boa noite. Em relação ao tempo médio do intervalo, o Ministério ele recebe um ofício dos gestores estaduais ou municipais e, desde que ele esteja dentro dos critérios que a portaria exige, ou seja, estarem cadastrados no CNES, ser leitos novos, terem recursos humanos
exigido e os equipamentos, eles estão durando, em média, 4 dias de avaliação da área técnica até a publicação da portaria. Os leitos, como o secretário Elcio falou, eles são habilitados e, quando ele é publicado na portaria, nós repassamos o custeio antecipadamente de 90 dias, o valor de R$ 1.600 a diária de cada leito desse habilitado. Eles são habilitados, não é categoria não SUS, eles são habilitados como existentes. E a partir do momento que nós habilitamos, ele passa automaticamente a ser SUS. E o histórico é a quantidade de leitos novos que nós estamos habilitando. Hoje, mais de 6.000 leitos foram habilitados para o enfrentamento da Covid, e isso é um aumento do nosso número de leitos que nós temos normalmente. A próxima pergunta é Marcela, do HuffPost Brasil. Quantas doses de cloroquina foram distribuídas no SUS até agora e qual o custo? Quantas doses e qual o custo previsto com a nova recomendação? Os documentos anteriores sobre cloroquina, como a nota informativa de 1 de abril, de 1º de abril, estão revogadas? A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC, analisou a nova recomendação decidida pela pasta para o uso de cloroquina? Qual o embasamento legal para recomendar o uso do medicamento se a legislação brasileira exige comprovação científica do uso seguro e eficaz do medicamento? Nós vamos dividir aqui a resposta, o técnico da Secretaria de Ciência, e eu vou responder a parte clínica aqui. Em relação à questão da CONITEC, houve recomendação decidida pela pasta do uso da cloroquina, nós estamos falando de disponibilizar uma orientação. Essas medicações já são liberadas no Brasil para outros usos autorizados pela Anvisa e já passaram pelo CONITEC em outras fases. Nós estamos falando de uma guerra onde nós precisamos disponibilizar o direito que é clamado pelos brasileiros a receber uma medicação que em vários estudos clínicos tem mostrado evidência, embora nós tenhamos estudos ainda escassos no mundo inteiro, porque nós estamos vivendo um período onde as mortes acontecem numa rapidez muito maior do que o número de estudos que nós conseguimos publicar com evidência para que a gente possa afirmar hoje, de fato, os resultados falando de eficácia da medicação. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é garantir aos brasileiros o acesso a essa medicação, mais uma vez afirmo, respeitando o princípio da equidade, onde a gente possa ter uma medicação segura usada no Brasil há muito tempo e no mundo para outras doenças infecciosas, inclusive para outras doenças virais, usada para processos reumatológicos, uma medicação que tem segurança, apesar dos efeitos colaterais que são comuns a diversos outros fármacos. E aí a gente faz uma analogia para que a população possa entender. Nós temos medicações, por exemplo, como o paracetamol, que pode causar hepatite fulminante, matar as pessoas, e nós usamos essas medicações todos os dias quando nós temos febre ou dor. Nós estamos falando de uma pandemia, de uma situação de emergência, onde a nossa responsabilidade enquanto Ministério da Saúde é usar todos os meios, buscar todos os dias evidências através de estudos clínicos, acompanhar esses estudos, mas oportunizar aos brasileiros, aos médicos prescritores, o que já foi orientado pelo seu conselho, a prescrição que fica a critério médico e o direito do paciente de assentir ou não se ele quer receber a medicação. A nós, Ministério da Saúde, cabe uniformizar essa recomendação e garantir que essas medicações que devem ser de dispensação do Ministério da Saúde, elas possam ser ofertadas à população. E para isso nós não requeremos, não necessitamos nesse momento de mais autorizações. Bem, boa tarde a todos. Complementando então essas informações dadas pela Maíra, o Ministério da Saúde, isso já foi bastante divulgado, já foi disponibilizado
né, no Sistema de Saúde, o Ministério da Saúde já realizou 3 entregas com base, então, no protocolo que estava vigente, né, nas recomendações de uso para uso grave hospitalar. Obviamente que com essas novas orientações, aquela nota técnica, as informações que estavam lá dispostas nas diretrizes, elas serão revogadas, né, porque passa a valer essas novas orientações. Os 2.932.000 comprimidos que já foram disponibilizados, eles já foram suficientes para tratar 163.889 pacientes, né? O uso, a indicação de uso é em torno de 18 comprimidos para cada tratamento. Está perguntando também sobre o preço, né, o valor pago na última aquisição. O Ministério da Saúde contratou, no início desse ano, 3 milhões de comprimidos da Fiocruz, e obviamente que o Ministério da Saúde contrata, né, compra cloroquina todos os anos para atendimento do programa de malária, né? E acabou coincidindo que com o início do surto da Covid-19, da pandemia, o Ministério tinha acabado de assinar a gente não faz contrato, né? A Pharmanguinhos, por se tratar de um órgão também da União, ligado ao Ministério da Saúde, nós contratamos através de um TED, que é um termo, né, de descentralização, de execução descentralizada. E então nós, em março, tínhamos acabado de assinar então um TED, e a Fiocruz já tinha pronto aqui no Brasil, haja vista que ele já tinha matéria-prima para a produção. Então, imediatamente, ele entregou 3 milhões ao Ministério da Saúde a um custo de 0,69 centavos, ou seja, o valor é bastante baixo, é menos de 7 centavos o comprimido de cloroquina pago nessa aquisição que o Ministério fez. Obviamente, assim, não há garantia de que será esse o preço, né, que será nas próximas aquisições, porque Pharmanguinhos está agora importando o IFA, está comprando o IFA no mercado internacional para a produção. Vocês sabem que o Brasil, nós temos uma dependência externa muito grande na aquisição de fármacos para a produção nacional, na produção do IFA, do insumo farmacêutico ativo, e isso depende, obviamente, dos preços de mercado, né? Então, nós não sabemos ainda qual será o preço que será firmado no próximo contrato, mas 0,069 foi o valor pago nessa contratação de 3 milhões de comprimido realizada aí no mês de março. E o Ministério da Saúde tem também, hoje, até estava no slide, nós temos ainda em estoque um quantitativo disponível, né, para a Covid de 1.462.000 comprimidos. Isso é suficiente para tratar mais 81.222 pacientes, a pedido até das Forças Armadas, né? O Exército também vem fazendo produção desse medicamento, e eles já estão iniciando uma produção e destinará cerca de 1.300.000 para o Ministério da Saúde, e o que garante, né, o tratamento de mais cerca de 72.000 tratamentos. E também o Ministério da Saúde tem, em negociação com a Fiocruz, a produção de mais 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Uma parte já iniciando a produção de 1 milhão de comprimidos, com prazo aí de entrega a partir agora do dia 10 de junho, e assim sucessivamente ele vai ter uma capacidade de produção de 1 milhão, mais ou menos a cada 20 dias, mais ou menos. Então, ao todo, nós já fornecemos medicamento para tratamento de cerca de quase 164 mil, e esses quantitativos que já estão em vias de negociação, de produção, garante, então, o tratamento de mais 375.664 tratamentos. Não sei se eu deixei alguma pergunta para trás. A próxima pergunta é de Manuela, Jornal J. Trata-se de um novo protocolo a ser seguido no SUS ou são orientações? Há diferença? O protocolo do dia 1º, que trata de medicação para pacientes graves, é assinado por um corpo médico. Por que o documento de hoje não segue o mesmo padrão?
O Ministério da Saúde possui algum estudo que comprove que os efeitos positivos da prescrição sugerida no documento divulgado hoje são superiores aos riscos aos pacientes? O documento possui o mesmo peso do anterior, voltado para casos graves, ou há alguma diferença? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que um protocolo precisa ser algo cartorial e normalmente com obrigação de cumpra-se. O que nós estamos fazendo, mais uma vez, é uma orientação a partir da liberação do Conselho Federal de Medicina, já publicitada, de que os médicos brasileiros possam ter livre arbítrio para prescrever essas medicações nos seus pacientes com diagnóstico de COVID suspeito ou comprovado. O que nós queremos com essa orientação é garantir que o tratamento de tantos brasileiros seja retardado. Não queremos deixar de dizer que esses pacientes poderão fazer uso de automedicação, não. Pacientes deverão procurar as unidades de saúde, passar por avaliação médica através de anamnese, ou seja, a colheita de todas as informações sobre o estado da doença, sobre a história de cada um deles, passar por exame físico criterioso, colher sorologia, fazer os exames necessários e receber precocemente naqueles que têm os sinais e sintomas que se enquadrem no diagnóstico da doença, que eles possam começar precocemente o tratamento para que a gente possa diminuir o número de complicações e até as mortes no país. Nós não estamos dizendo que esses pacientes farão o uso indiscriminado da medicação e que não terão, porque há um termo de consentimento necessário, que já foi até descrito no próprio documento do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos colocando no documento anexo esse termo de consentimento que pode ser disponibilizado para todos os médicos, já como modelo para impressão, para que o paciente possa lê-lo e autorizar, dizer se ele quer receber e que ele tenha ciência de todos os riscos. O que nós estamos, mais uma vez, reafirmando é que, embora o uso seja off-label, nós estamos fazendo uma orientação, porque é o que nós temos hoje, é que o mundo vem usando, e a prova maior de que o mundo inteiro vem adotando essas medicações para socorrer suas populações é o desabastecimento do mercado mundial de cloroquina, de hidroxicloroquina, de azitromicina e outras medicações que os senhores já devem ter conhecimento através de todos os canais de comunicação, como ivermectina, como nitazoxamida. O mundo inteiro procura uma saída para que a gente possa tratar todos os povos de todas as nações, seja através de medicações, seja através das medidas de proteção, de prevenção, que nós tanto divulgamos todos os dias. O que nós devemos fazer como brasileiros é procurar uma saída comum, usar o que nós temos hoje para que a gente possa facilitar, que os brasileiros tenham acesso rápido, precoce, ao que nós temos hoje, para que nós continuamos tendo efetividade nas nossas ações e para que a gente possa, que é o que todos nós repetimos todos os dias, salvar vida. Isso não tem preço, inclusive quando a gente, eu vejo algumas perguntas, perguntando se nós calculamos o preço que vai custar para o SUS ou para o Brasil, o aumento da produção de cloroquina, de hidroxicloroquina, de outros medicamentos. A gente reafirma, a vida não tem preço. Se nós temos algum tipo de tratamento, alguma medida que pode ser trazida para os brasileiros hoje, para que a gente possa atenuar o sofrimento, que a gente possa evitar as mortes, nós faremos com a responsabilidade científica que temos tido até agora, de trazer para um grupo de comando de operações de emergência, de técnicos do Ministério da Saúde, a decisão de consultar comunidades médicas dentro e fora do país, de referenciar nos nossos documentos sociedades que estão intrinsecamente conectadas com a decisão de monitorar os sinais, os sintomas e as complicações, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa parceria, senhores, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia torna muito claro que nós não estamos simplesmente fazendo uma orientação, mas garantindo a segurança dos brasileiros em todas as fases da prescrição desse medicamento feita a critério dos médicos. Natália Cancian, da Folha de São Paulo, pergunta sobre o documento que amplia o uso de cloroquina, como foi o processo de aprovação e análise? Que não traz assinaturas? Como a mudança do protocolo, em quanto tempo o Ministério deve ampliar a oferta de cloroquina às unidades de saúde? Em quanto estima o aumento na procura?
diante da falta de evidências e riscos colaterais, há algum tipo de controle sobre a dispensação e monitoramento dos pacientes? Eu respondo a primeira parte, depois eu passo para a doutora Mayra. Por favor, põe aquele slide do fluxo de ações dentro do COI, no âmbito do Ministério. Então, conforme nós colocamos, o COI recebe informações e demandas externas e internas. As secretarias podem demandar também um estudo, uma apresentação, a elaboração de um trabalho conjunto das diversas atividades que vêm sendo realizadas no enfrentamento à Covid. A Secretaria Executiva, recebendo esse input, ela estabelece outputs para as secretarias finalísticas, que são as 6 que eu falei anteriormente. Trabalhando com formulação de evidências científicas por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, são feitas as organizações das ações e distribuídas as tarefas de acordo com a atividade desempenhada por cada secretaria finalística. E a partir daí são realizadas as ações. Então, as evidências, conforme foi falado nesse estudo, a logística para a produção, aquisição e distribuição da cloroquina e outros fármacos necessários. Tudo isso aí é um processo integrado, contínuo, com a participação de todas as secretarias. Dessa forma, foram elaboradas as orientações, ouvidos agentes internos e externos, técnicos, especialistas, para que o documento fosse finalizado. Houve a pactuação, conforme já falado também, com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e já falaram também com o Conselho Federal de Medicina e, por último, hoje com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O documento, ele está, sim, assinado e convalidado por todos os secretários e, se ainda não está, vai estar em breve, em alguns minutos, acredito, disponibilizado na página do Ministério com a assinatura de todos os secretários. No momento que os secretários assinam, eles estão convalidando as informações que lhes foram passadas, trabalhadas, discutidas para a construção do conhecimento na elaboração desse documento. Volta para outro slide, por favor. O documento estará assinado pelo secretário, o titular ou substituto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Atenção Especializada, Secretaria de Atenção Primária e Saúde, Secretaria de Saúde Indígena, Secretaria de Vigilância em Saúde e Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e pela Secretaria Executiva. Com a mudança do protocolo, em quanto tempo o Ministério deve ampliar a oferta de cloroquina às unidades de saúde, enquanto estima o aumento na procura, e diante da falta de evidências e riscos colaterais, haverá algum tipo de controle sobre a dispensação e monitoramento dos pacientes? Em relação ao controle, a prescrição médica é o que garante se o paciente poderá adquirir ou não essa medicação. Claro, e para os pacientes internados, o diagnóstico com a comprovação no âmbito hospitalar. A dispensação do medicamento é unicamente através de receita médica, após consulta com exame físico, anamnese, e não estamos dispensando a realização de exames complementares. Estamos esclarecendo sobre todos os riscos da medicação prescrita off-label e estamos dando a segurança de que
haverá segmento médico, inclusive quando já anunciamos a parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para monitoramento eletrocardiográfico daqueles pacientes que desejarem fazer uso da medicação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia deverá fazer uma manifestação também através de documento público para que a população tenha conhecimento da parceria realizada com o Ministério da Saúde. Bem, complementando, o Ministério da Saúde, nós estamos agora fazendo um levantamento de estoque dos estados, né? Já visto que nós já fizemos essas distribuições anteriores, tem estados que ainda têm estoque para a Covid. Nós vamos finalizando esse trabalho de levantamento dos estoques, o Ministério imediatamente já vai fazer uma distribuição com esse quantitativo que já tem disponível. E as entregas sucessivas serão feitas à medida que a gente vai recebendo o medicamento dos produtores. Como as perguntas, elas se desdobrarem em várias perguntas, e a gente quer dar oportunidade para os jornalistas aqui que estão presentes, nós vamos antecipar uma pergunta e abrir para as perguntas presenciais. 2 perguntas agora, tá? E depois as online. A primeira pergunta é o Fábio Morakawa, do Valor Econômico. Boa noite. A gente ouviu aqui algumas vezes, nos últimos 2 meses, um mês e meio, o ministro Mandetta e depois o ministro Nelson Teich, dizendo que os médicos já estavam, tanto do SUS quanto os particulares, já estavam liberados para receitar a hidroxicloroquina aos pacientes, com base em orientações do Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria entender direito o que é que mudou com essa orientação de hoje em relação a isso. Se essa prescrição já estava autorizada com o consentimento do paciente. Isso foi o quê? Uma orientação... É uma orientação técnica ou é mais uma questão política do Ministério da Saúde encampar realmente a hidroxicloroquina, porque é sabido que a vontade do presidente da República é que o governo encampe aí esse medicamento como forma de tratamento. Eu vou começar a resposta pelo final da pergunta e depois eu passo para a doutora Mayra. Esse trabalho ele vem sendo feito já há algum tempo e, em momento algum princípio ético ou científico foi negligenciado ou foi conduzido somente por determinação de alguma autoridade. Esse trabalho é um trabalho conduzido no âmbito do Ministério pelas 6 secretarias finalísticas e a Secretaria Executiva, pactuado com os conselhos dos secretários estaduais e municipais de saúde, com a Organização Pan-Americana, Conselho Federal de Medicina. Então, não é um cumprimento de ordem, mas sim um trabalho sério, técnico, conduzido por especialistas, com reconhecimento na comunidade científica e que integram o corpo do Ministério com colaboração de outros técnicos do Brasil e do mundo. Eu acho que a sua pergunta foi muito interessante. O Ministério da Saúde é para a população brasileira e para o mundo o órgão que deve direcionar, orientar, inclusive nós colocamos isso no início das nossas considerações. Somos nós que devemos pautar as orientações para que as 14 categorias da saúde, para que a população brasileira possa ter confiança do que é orientado por nós, possa ser cumprido no âmbito das gestões municipal e estadual. E o Ministério da Saúde ainda não tinha se posicionado oficialmente. Hoje nós orientamos que as prescrições médicas possam ser feitas, nós tomamos a decisão de disponibilizar, aumentando os nossos estoques desses medicamentos
Isso muda oficialmente. O grupo que aqui assina essa nota de orientação diz que nós entendemos que o povo brasileiro não pode esperar quando nós temos uma alternativa terapêutica cujas observações clínicas mostram resultados promissores nos diversos grupos com os quais nós tivemos contato. E nós temos grupos que já usaram a medicação em mais de 5.000 pacientes, reduzindo o tempo de internamento hospitalar, o número de pacientes internados em UTIs. E naqueles pacientes que usaram a medicação nas UTIs, nós temos evidências do segmento clínico desses pacientes, mostrando uma redução do tempo de internamento e da diminuição do número de mortes. É nisso que nós estamos nos baseando para que a gente possa garantir o acesso, através da prescrição médica já autorizada pelo Conselho, a todos os brasileiros que quiserem fazer uso. O que nós estamos fazendo de diferente aqui hoje é fazer uma orientação oficial não feita antes. E entendo a preocupação do presidente como eleito pelo povo brasileiro, para que ele possa proteger e disponibilizar esse direito através do Ministério da Saúde. Próxima pergunta desse primeiro bloco, Daniele Popov, TV Brasil. Boa noite. Duas questões. A primeira é sobre aquele quadro que mostra a distribuição, né, da quantidade de comprimidos, enfim, de doses, 2.932.000. Tem uma previsão de por quanto tempo dura essa quantidade já distribuída? Assim, vocês estão prevendo a quantidade de pessoas, por quanto tempo sendo atendidas com essa quantidade de doses? A segunda questão diz respeito à automedicação. Com essas orientações, ampliando, né, aí o uso da cloroquina, mesmo que associada, qual é a orientação do governo para que a população, com base nessa nova orientação, não faça a automedicação ou não faça uso sem um embasamento ou uma prescrição médica? Obrigada. Bom, hoje já existe a determinação de que essas medicações não sejam vendidas no âmbito das farmácias no território nacional sem a receita médica. Então, não há possibilidade, isso seria um ato ilegal de você adquirir esses medicamentos sem a receita, e nós esperamos que, para adquirir a receita, todos os pacientes tenham passado por uma unidade de saúde, pelo exame físico, pela anamnese, que tenham sido submetidos aos testes sorológicos que são recomendados. Então, essa é a diferença. Para os pacientes hospitalizados, eles já vão ter a dispensação da medicação pela própria unidade de saúde, porque já vai estar, na maioria dos hospitais privados já está, e nos públicos a gente vai estar dando a tranquilidade que aqueles médicos possam prescrever essas medicações nos protocolos assistenciais desses hospitais, assim como todas as outras medicações que são sugeridas para os pacientes com quadros moderados ou graves. E quanto à questão da disponibilização em estoque, nós estamos tendo essa preocupação desde o momento em que a gente começou a discutir a orientação, que é checar com todos os laboratórios, Oswaldo Cruz, laboratórios militares, que essa produção seja intensificada. Já há um calendário que eu creio que até o dia 20 nós estaremos recebendo um novo quantitativo. Já foram feitos contatos com outros laboratórios e empresas internacionais para que a gente possa receber, por exemplo, a hidroxicloroquina no país. Para que vocês tenham ideia do grau de cuidado que nós estamos tendo, nós sabemos que boa parte das pessoas que adquirem Covid em quadros graves, elas são internadas em UTI, podem evoluir até 30% desses pacientes para insuficiência renal, e esses pacientes devem usar a hidroxicloroquina e não a cloroquina. Então, nós estamos tendo cuidado também mesmo diante do desabastecimento mundial da medicação, que a gente possa conseguir matéria-prima para que esses pacientes tenham acesso à hidroxicloroquina e possam ter cura, no caso, tratamento para a Covid. Hoje existe um clamor em todas as clínicas de diálise no país que estão recebendo pacientes com Covid, elas não dispõem da hidroxicloroquina, e muitos desses doentes que têm sim uma comorbidade grave, que é a doença renal crônica, eles estão tendo uma alta mortalidade. Então, nós estamos em todas as fases em que é possível a ação rápida e estratégica do Ministério da Saúde, tomar os devidos cuidados
conseguir que essas medicações estejam disponibilizadas. Inclusive, foi levado para o Centro de Operações de Emergência a questão da azitromicina também. Hoje já há desabastecimento no mundo inteiro da medicação, a prova de que quase todo mundo vem adotando de forma off-label esse protocolo de associação das medicações. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para que, que depende da ação do Ministério da Saúde, essa oferta desses medicamentos seja garantida, seja através das farmácias e a distribuição que chegue ao país, seja através da nossa produção. Agora, lembrando que a responsabilidade de distribuição, de aquisição dessas medicações também é dos estados e dos municípios, que elas já existem como a azitromicina no âmbito da atenção primária, que a compra de alguma delas cabe aos municípios e estados. Nós vamos voltar aqui às perguntas encaminhadas nessa tarde. Kaique Alencar, do portal IG, e de forma a não ser repetitivo, eu vou selecionar alguns trechos de perguntas aqui encaminhadas, tá? Específica aqui sobre leitos: como se dará a divisão dos novos leitos em estados e municípios? Os leitos de UTI, eles são habilitados de acordo com a solicitação dos estados e municípios, e desde que esses leitos eles estejam dentro do critério da portaria de habilitação de leitos. E os leitos clínicos, eles não são habilitados, mas nós iremos pagar pelo tratamento do paciente, que é uma média de 5 dias. Eu vou juntar duas perguntas longas, mas elas são parecidas. Beatriz Jucá e Joana Oliveira, do País, perguntam: o Ministério amplia o protocolo para uso de cloroquina em casos leves e diz que a avaliação clínica não exclui a necessidade de exames laboratoriais. O Brasil já tem condições de testar os casos leves? Quantos casos leves foram testados até agora? E quais as evidências científicas consideradas pela pasta para ampliar o uso deste medicamento? Eu emendo com a pergunta do Matheus Vargas, do Estadão. O protocolo do Conselho Federal de Medicina fala em conformação laboratorial da doença para início do tratamento. O Ministério não é claro. Pode ser a confirmação clínica ou por teste rápido? No início do documento, há novas orientações sobre exames, monitoramento eletrocardiográfico, etc. Esses procedimentos são feitos em hospitais. O SUS não poderá fornecer tratamento com cloroquina caso pacientes não façam estes exames de monitoramento? Ou seja, o paciente, mesmo leve, para usar a combinação, terá que ir ao ambiente hospitalar? Boa parte do que está colocado a gente já respondeu através da colocação do documento do Conselho Federal de Medicina. E mais uma vez a gente diz, o que nós não podemos é retardar o início do tratamento. Os doentes deverão, ou suspeitos de ter a doença, deverão procurar as unidades de saúde. Os profissionais poderão, a partir da nossa orientação e da classificação de sinais e sintomas, definir que tipo de paciente, em que sintoma e sinal, em que fase ele se encontra, se é do 1º ao 5º dia, do 5º ao 14º dia, ou maior do que o 14º dia de evolução da doença, e adotar a conduta. E colher a sorologia nas unidades de saúde. Nós não estamos abrindo mão da colheita de sorologia para que a gente possa ter as notificações dos casos, os suspeitos e os confirmados. Isso está constante da nota informativa. Agora, o que nós não queremos é que os brasileiros morram aguardando um resultado de uma sorologia que em alguns estados leva mais de 48 horas para ser divulgada, e essas pessoas muitas vezes voltam para casa e acabam complicando em casa, e quando elas retornam para o hospital, após 2, 3 dias de coleta da sorologia, elas já estão em uma nova fase da doença, na fase em que você tem uma tempestade de citocinas e você já tem grave lesão pulmonar e elas morrem por insuficiência pulmonar, por complicações sistêmicas hematológicas que os senhores vão encontrar descritos em todos os trabalhos internacionais. Mais uma vez, o que nós queremos é deixar facultado aos médicos e aos pacientes o início precoce enquanto se aguarda o resultado da sorologia,
E um detalhe que não foi dito aqui até agora é que, sendo negativa a sorologia, a orientação é que essa prescrição seja interrompida. A Natália André, da CNN Brasil, pergunta com que critérios o Ministério da Saúde definiu as dosagens de cloroquina e hidroxicloroquina a serem receitadas aos pacientes. As dosagens seguem um consenso que nós fizemos no Brasil, consenso internacional, são semelhantes às doses que já são usadas para tratamento de outras doenças, como a malária no Brasil, já com muita segurança. E mesmo usando essas doses descritas em diversos protocolos, nós estamos orientando todos os efeitos colaterais possíveis, orientando o segmento médico criterioso. E dentre as complicações citadas, que é o prolongamento do intervalo QT, ou seja, complicações cardíacas, nós estamos orientando a realização de eletrocardiograma no primeiro, no terceiro e no quinto dia. E mais uma vez, para isso, a gente afirma a parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que esses pacientes possam ser monitorados, mesmo nos municípios mais distantes, mesmo nos rincões do Brasil, garantindo acesso e oportunidade para que eles possam ser tratados de forma equitativa. Ângela Bastos, jornal NSC. O que acontece se o paciente se negar a assinar o documento para o uso da cloroquina? O médico pode não querer prescrever o medicamento, o paciente pode não querer. Nós não estamos falando aqui de uma obrigatoriedade nem para que os profissionais prescrevam e nem para que os pacientes recebam o medicamento. É escolha do paciente ele saber que existe uma medicação cuja observação clínica em boa parte do país já mostra resultados, mas que ele possa dizer que não quer. Nós não estamos obrigando, orientando que ninguém vá à unidade de saúde para receber essa medicação, mas que ele possa considerar a possibilidade de, se quiser, recebê-la. E para isso nós estamos cumprindo nosso papel constitucional da garantia de acesso. Vamos finalizar aqui as perguntas presenciais. A última pergunta é o Daniel Gulino, jornal O Globo. Boa noite. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, foi perguntado hoje sobre as novas orientações do Ministério. Ele respondeu, vou ler aqui um trecho bem curtinho da resposta dele. Ele disse, nesse estágio, nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina têm sido efetivas no tratamento da Covid-19 ou nas profilaxias contra a infecção pela doença. Na verdade, é o oposto. Muitos avisos foram emitidos por muitas autoridades sobre os efeitos colaterais potenciais das drogas. Queria que vocês comentassem, por favor, a opinião da OMS. Vou começar pelo lado prático. Todos nós sabemos que estudos científicos demandam tempo. O vírus ainda é novo, os seus efeitos, o comportamento, ainda são conhecidos apenas em parte por toda a população mundial, toda a comunidade científica. Se nós esperarmos que sejam seguidos todos os passos para que tenhamos evidências para iniciar algum tratamento terapêutico, já vai ter acabado a epidemia e milhares de pessoas morrerão. Eu acho que nós já falamos várias vezes, nós não estamos considerando a não necessidade de que nós tenhamos evidências científicas robustas. E aí, mais uma vez, através da Secretaria da SCIT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, nós estamos fazendo um monitoramento diário de toda a produção científica do mundo sobre novas drogas, sobre estudos que estão em fase 2. Nós tivemos hoje publicado por Harvard um estudo com a ivermectina. O Ministério da Saúde vem fazendo o monitoramento criterioso de todos esses estudos, mas nós não podemos, como o secretário falou, esperar evidências que o mundo produza esse tipo de trabalho para que nós possamos oportunizar aos brasileiros o direito de dizerem ou não se eles querem usar uma medicação que no nosso país diversos serviços vêm usando, a grande maioria dos serviços privados do Brasil, das redes Unimed, Grupo Apvida, Grupo Prevent Senior, Hospital Einstein, publicou já nas redes os protocolos deles. Nós não podemos deixar que o Brasil seja dividido entre pessoas
com elevado poder aquisitivo que conseguem obter essas medicações nos serviços privados e brasileiros que serão novamente tratados como brasileiros de segunda categoria e não terão acesso à oportunidade de receber essa medicação e de ter essa prescrição efetuada no âmbito da rede de serviços do Sistema Único de Saúde. É isso que nós queremos oferecer. Oportunidade, nós não estamos nos afastando da ciência, nós estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida em tempos de guerra. Natália, voltamos aqui às perguntas encaminhadas pelo nosso grupo de jornalistas. Natália Fruit, RBS TV. No novo protocolo para aquisição de cloroquina do Ministério da Saúde, diz que o uso do medicamento depende do consentimento do paciente na relação com o seu médico, que é justamente o que vinha acontecendo em muitos casos. O Ministério da Saúde não teme que, com essa nova orientação de forma explícita pelo governo federal, pacientes com sintomas leves que vierem desenvolver outro tipo de problema possam depois cobrar à União algum tipo de responsabilização? Mais uma vez, a prescrição médica cabe ao médico e cabe ao paciente o direito de assentir, de consentir se ele quer ou não receber. Nós estamos informando todos os efeitos colaterais, estamos dando segurança para que isso seja feito após a prescrição médica e o acompanhamento médico criterioso, e o termo de assentimento e de conhecimento livre e esclarecido das orientações já deixa ao paciente estabelecido que ele tem acesso a todas as informações e riscos. Isso já acontece no Brasil quando nós fazemos uma cirurgia, por exemplo, onde nós assinamos um termo dizendo que, por ocasião do ato anestésico ou do próprio procedimento cirúrgico, nós podemos evoluir com complicações ou até mesmo com óbito. Essa é a rotina quando nós fazemos procedimentos e quando nós fazemos procedimentos off-label como esse que está sendo disponibilizado através da prescrição médica desses medicamentos. De perguntas aqui encaminhadas do grupo durante a coletiva, e essa vai ser a nossa última pergunta, como foi a participação do CONAS e CONASEMES na produção desse documento? Os técnicos do CONAS e CONASEMES, desde os passos iniciais, eles estavam junto com o Ministério da Saúde, participando das discussões, contribuindo, colaborando, levantando questionamentos, de forma que fosse elaborado um trabalho consensual. Depois, numa videoconferência ou presencialmente, foram feitas novas discussões, era feita uma primeira minuta e o trabalho foi ganhando maturidade e ganhando maior robustez, considerando as referências nacionais e internacionais e algumas instituições de saúde citadas pela doutora Mayra, como Prevent Senior, Unimed, dentre outras. Então, eu acredito que nós temos uma robustez hoje de evidências e eu tenho a certeza que se eu ou algum ente querido da minha família estivesse doente, eu iria indicar pelo consentimento, pela oportunidade da vida. E é isso que o nosso presidente da República está zelando nesse momento e fica angustiado quando não se oportuniza os 3 princípios do Sistema Único de Saúde, a missão do Ministério da Saúde, que é a equidade, proporcionar a todos um tratamento igual, a universalidade e a integralidade. Esse tratamento precoce, como os senhores puderam ver, ele começa desde o início do diagnóstico, num caso leve, moderado ou grave. Então, ele vai permear desde a atenção primária até o paciente que vai para a alta complexidade em uma UTI. Estão finalizadas as perguntas dessa coletiva. Agradecemos a todos a presença. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto coletiva com informações de técnicos do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite.